Meu querido vestibulando, que bom que você chegou para bater um papo aqui com a gente. Hoje o nosso embate é entre Uruguai e Espanha. E para isso eu tenho um trio sensacional aqui para poder ajudar a gente nesse papo de futebol e de vestibular. E nós temos aqui nosso querido, que é uma figurinha repetida nos nossos vídeos, mas ele é um ponto essencial, tipo aquela peça coringa, professor Tadeu de Geografia. Seja bem-vindo. Eu gosto de ser coringa, me lembro de uma galera boa que era coringa, melhor do que ser o Batman. Boa tarde, boa noite, bom dia pra todo mundo. Beijo, Luíque, nossa aluna querida que agora trabalha com a gente. Maneiro, né? Ter um ex-aluno trabalhando com a gente. É curioso, cara. Eu tenho um misto de sensações quando eu vejo, porque eu fico lembrando dela na sala de aula. Mudou, né? Mudou, graças a Deus, porque piorar era difícil. Saiu São do quase... dedo pro alto pra posse ao banheiro, pra agora perguntas extremamente nerds. Dito isso, eu estou aqui comandando esta sala de aula. Então eu vou apresentar para vocês um que já falou aqui, né? Nosso querido Tarek. Ele é uma tripla ameaça. Ele é da história, filosofia e sociologia. Seja bem-vindo, meu querido. Salve, rapaziada. Obrigado de novo pelo convite. Vamos discutir aqui coisas bem interessantes sobre Espanha, sobre Uruguai, sobre culinária e sobre o Luíque. Sensacional. Muito bom. E ele que veio diretamente da academia, professor Júlio César de Química. Já vim diretamente no Pump, hoje foi dia de costas e... No Pump. Deixa eu falar sério, deixa eu me apresentar. Pô. Vai lá. Tá aqui, então... Por favor, professor, Meu nome é sério. Júlio César, a.k.a. Júlio Celta. Quem me conhece sabe aí que eu sou o Júlio Celta. Eu tive um Celta por um bom tempo na minha vida. 4 aninhos ali foi suficiente pra me dar 43 de braço, porque não tinha direção hidráulica, né? Ah, é daí que surgiu a parada. Eu tive realmente um Celta. Era ali, ó, manobrar, não podia manobrar com o carro parado, senão ficava muito difícil mexer no volante, né? Mas enfim, muito prazer, vou estar aqui falando de química e comentário de futebol, porque vocês sabem. Você sabe muito, né? Muito bom. Especialista. Expliquei pra vocês ali já. Aqui eu e Júlio, a gente sabe tudo de futebol, né? Futebol, irmão. Sensacional. É isso aí, então. E você, nosso querido aluno, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comenta aqui, porque eu tenho certeza que você teve aula com algum desses caras, né? Agora vamos lá, papo sério. Eita porra. Papo sério. Caramba. Hora do vestibular. Que os nossos alunos querem saber. Natural. O que vocês preferem? Paella ou churrasco uruguaio? Não, é excelente. Vamos lá. Vamos parar aqui, vamos falar sobre vestibular. É sério. Desculpa. Churrasco. Parrilla uruguaia. Olha, foi até com sotaque. Parrilla uruguaia. Melhor que o meu sotaque britânico de water. É water. 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 Ou salto. Sem Inglaterra aqui, sem Inglaterra, por favor. Desculpa. Sabe como é que é em árabe? Não. Rapidinho. Cara, eu chuto que não seja. Não. É em árabe? Eu chuto que não seja. Bom, churrasco, né? Eu gosto muito de churrasco, gosto de carne, porque né? Proteína, né? Acho que carnezinha ali, Boa. não tem como. Burguesinho de patinho, ali, ó. Pega já vou passar um pouquinho da minha dieta, tá? Culinária. Aquela janta, poxa, não tem que comer, patinho moído, 150 gramas ali, pode dar uma temperada com o que você quiser, um salzinho, uma pimenta do reino, pá. Bacon. Bacon não, você não. estraga. Calma, Aí pega calma. ali queijinho mussarela, pãozinho brioche, ou tem um australiano muito bom da Wikibold. Vai lá, pá, hambúrguerzão pra janta. Hambúrguerzão pra janta já tem 150 gramas se quiser patrocinar aqui. Exato, pô, muito bom. Quanto que dá essa dieta aí, mais ou menos, em valores? Em valores? Não vamos falar de valores, por favor. porque O a Júlio tá economia trazendo isso conhece. aqui pra gente. Por quê? Porque o nosso querido aluno, ele estuda na escola, ele estuda em casa, ele tem muito conteúdo pra ver, então ele precisa fazer o quê? Se cuidar. Academia, alimentação. Por isso que o Júlio tá aqui dando essa dica pra vocês, tá? Exatamente, anota aí. Mas voltando aqui, e você, Tadeu? Churrasco ou paella? Eu prefiro um acarajé. Mas, Tadeu. se tiver que escolher... Cara, sempre atrapalha, se mano. tiver que escolher... Um quibe também, um quibizão bom. Que é bom. árabe, né? É. Só que a mesa entrega. Mas assim, eu sou... Time churrasco com violência. Como também, é bom um eu churrasco. É isso, cara. Eu sei que o Júlio não come gordura, mas como é bom um churrasco com gordura. Não, mas Um churrasco dia- tem licença poética. E Tem, não pode. tem como Dá pra dar uma comer... escapadinha. Não tem como comer uma picanha sem gordura. Ou Mas seja, essa comeu questão- academia. Essa questão, Júlio, Exato. É de só fazer uma da flexão. carne, né? Como ela é feita. Então- Seja ela com a gordura ou não. Aqui no Brasil ou lá no Uruguai. Como é que funciona? Perfeito, então. Aqui, churrasco, dá pra fazer uma aula inteira de química. Eu posso pensar cinética, Não, mas química. calma, sério que a deixa era essa? Porque eu não participei desse momento. Não Você participou, perguntar de exato. churrasco, ele vai dar uma aula de química de Eu vou dar uma aula de química de Sensacional. churrasco. Não, Moleque, na é, moral, eu quero não assistir sei essa aula. como. Agora Nunca quis senta chamar de ali na química, tá? frente, Nunca tá? quis, tá? Você vai Meu sentar amor. ali Não vai na falar de frente. metano Me pegou do boi, não, muito. né? Não, vou, que então vai isso, ser já preguiça. foi, Vou já trazer foi. coisa inédita. Momento News Vestibular. E Eu vou vestibular, até então, anotar ó, aqui, dá tô um aqui. close aqui pra mim, por Aluno, favor. por favor, pega seu caderninho Eu pra vou gente ficar de até- olho aqui. Fala, Júlio. Aqui.
sentar direito. Um homem whey vai falar de churrasco. Whey, ó, preste atenção. A química começa lá quando você vai acender o carvão. O carvão não acende sozinho. Não tem como você pegar o carvão ali, ó. Meteu essa assim? Pá, assim, acende. Não. O que você tem que fazer pra acender o carvão ali? Fala pra mim. Chá, você faz aquele negocinho ali. Aí tu, putz, por que eu tenho que fazer? Chá. E aí depois fazer isso. Por quê? O carvão precisa reagir com oxigênio pra poder liberar a energia ali, né? Fica carvão. Carvão é majoritariamente carbono, tá? Carbono reage com oxigênio e produz CO2. Essa brincadeira libera calor. Fala devagar aí, professor, que agora eu gosto, fico emocionado. Volta. Calma. É cinética química. Calma, que tem aluno que chegou agora na sala pra poder entender. Eu tô ficando acelerado, que é cinética química. Então, assim, você precisa acender o carvão, jogar ali um fósforozinho. Você tem que dar um gatilho para aquilo ali acender. Esse gatilho é o ponto de partida, né? É o que faz a reação acontecer. Porque o carbono ali na reação precisa atingir o que a gente chama de energia de ativação. Então, quando você faz ele, joga ali no negócio para ele... Como que faz? Acendeu? Essa é a onomatopeia. Bota aí o barulhinho, produção. Então, quando você joga ali o... Claro, no ATG a gente coloca óleo também para poder facilitar, um álcool. Você joga ali. Aquele chaminha do fósforo, por exemplo, é o ponto de partida, faz com que a reação aconteça. É o gatilho para que o carbono comece a liberar calor. E aí a gente já fala de energia de ativação. Eu faço isso para o carbono, ali no carvão, atingir a energia de ativação, virar CO2 e com isso liberar calor. Esse calor que a gente faz para assar a carne. Além disso, a gente consegue também pensar no processo de temperatura. Eu quero assar a carne, eu quero com que essa carne asse tempo suficiente para que eu consiga servir os meus convidados, né? Então, você vai colocar a carne ali para assar, ela tem que assar numa temperatura razoável para que a carne chegue no ponto desejado, né? Eu gosto de bem passado, mal passado eu acho, não, muito bem passado. Eu gosto de cada um, né? Eu gosto ao ponto para mim é melhor. Pô, tu não sabe como tu gosta? Eu não sei, eu gosto, eu sou um cara bem... Não, que me confundiu o termo. Tu não gosta do boi fazendo... não, né? gosto, assim, né? Mas no ponto. Pode estar rosadinho. É o equilíbrio. Assim, tem que ter o equilíbrio ali, mas sangrando me pega um pouco. O meio ali molhadinho, vermelhinho, né? Tá, entendi. Tá bom, assim, no ponto. Não pode puxar muito também. Vocês já almoçaram, já jantaram? Como é que tá em casa? Mas, no geral, você tem a temperatura, né? A temperatura aumenta o grau de agitação das moléculas. Eu gosto de dizer que temperatura é velocímetro de molécula. Você vê quanto maior a temperatura, mas a molécula está E o quanto que isso cai no vestibular? Demais. O Enem, a prova do Enem. O Enem é uma prova que gosta de cobrar cotidiano, atualidade. E assim, cinética aparece na sua geladeira. Inclusive, tem uma história sensacional sobre a época antes da geladeira. E se você parar pra pensar, a galera aqui no Brasil devia ter dificuldade de fazer gelo. Como é que você poderia fazer gelo sem geladeira? Gelo sem geladeira? Não tem como. Tem ideia como faz? Não. Frozen, não tem como. Nunca parei pra pensar. As pessoas compravam gelo de um cara dos Estados Unidos. Chegava gelo aqui, porque assim, caixões de gelo mesmo. Eram blocos de gelo. E não tinha avião, era barco. Como esse gelo não chegava derretido? Isolante? Eles usavam maneiras de isolar esse gelo, porque nos Estados Unidos tinha os Iceman. Os Iceman eram os caras que chegavam e entregavam gelo. Ali é século XVIII. No Frozen aparece. Tem Iceman? Aham. Então, Frozen tem essa abertura. Pesquisa aí. Dos Iceman. E assim, eram os caras que entregavam gelo na residência. Então, gelo era uma parada assim, só algumas pessoas com condições podiam ter. Porque pré-geladeira não tinha como produzir gelo. O Brasil é um país tropical, não neva, dificilmente você vai ver água congelando, né? E aí, como é que eles faziam isso? Isso é sensacional, assim, da química. Eles pegavam gelo e importa como você organiza os blocos. Eles tinham que deixar os blocos bem empacotados um em cima do outro para não ter muita superfície de contato. Quanto menor a superfície de contato, mais lenta é a reação, porque você dificulta o contato entre os reagentes. Então eles começavam a empacotar esse gelo, colocavam um em cima do outro, usavam serragem, serragem é um bom isolante, então eles colocavam serragem no navio, que a serragem tem esse processo de isolamento, e colocava ali os gelos o mais agregado possível, para evitar que eu deixasse muitas partes livres no ar e tal, para ter contato. E aí isso chegava, sei lá, do Frederick Tudor era um empreendedor dos Estados Unidos, pegava aquilo dali e
vendia. Ele foi chamado de rei do gelo por causa disso, né? Nossa, sensacional. Então, superfície de contato, aí eu Ice falei de King. temperatura. É Ice Ice King. Aí em inglês, viu? A gente tava falando que você não sabia o que era ventilador em inglês. Não precisa me explanar. Até porque eu pretendo um dia dar aula em inglês. Da hora e tal. em Tem inglês. até um pra depois aplicativo de estudar. ventiladores, né? Ventilador, Famoso. se vende apenas ventiladores. Vende apenas ventiladores. Apenas ventiladores. Apenas ventiladores que traduz como? Segue o baile, segue o baile. Tá bom, sensacional. Então, Então, Mas uma você aula gosta, curiosidade, completa. hein? Uma aula Sabia disso completa. não, sabia, Tarek? essa Então, não. eu sabia sem tantos detalhes. Eu não sabia como fazer esse processo de armazenamento. Sim, armazenamento. Mas Da eu calor lembro que... específico, calor não, condução, né? É, serviço de contato, né? Esse contato, Maneiro. É, eu achei bem legal. E a parada da serragem também. serragem E também. eu acho curioso, e é até uma dúvida, assim, talvez tu saiba. Eles tinham conhecimento da lógica química por trás, ou foi uma parada empírica? Tipo, no cotidiano entendiam que... Descobriu, né? Fazendo, descobriu. É. Como fazer, porque... Não, vamos deixar juntinho, que um gelo gela o outro. Que Essa é uma a gente pensa, percepção legal, Eu de né? humanas, eu ia pensar... É porque a um gente gelo fica gela o pensando, outro. como que surgiu tal coisa? É. O cara sabia ou ele só aconteceu? Química, sobretudo, uma ciência empírica. É uma ciência que nasce do experimento. Cara, então, que lindo que você falou. Cara, pô, não, mas na moral, eu bota tô na lendo tela aí, dicionário rapaziada da edição, Química vou dar é um uma trabalho. ciência. Química Pra quem não conhece, isso aqui é um sobretudo- dicionário. É sobre... Eu tava Ó, lendo chamadinha do chat pra gente Daqui ver é um se alunos estão dicionário. ligados. Escrevam aí essa frase É. do Júlio. Pronto. Porque empírica, química, sobretudo, né? Sobretudo me pegou. Sobretudo é uma porque palavra aquele boa. negócio que a gente Sabe uma bota palavra aqui que eu no acho casaco. maneiríssima? Penduricalho. Adoro, gosto. Adoro essa Eu palavra gosto. aqui. Não viaja. Volta. Biarra também gosto. Cara, Biarra. concentra- Volta. Mas Que a galera tá Pode ter estudando, 3 gente. horas, Vamos. pode ter 3 horas. sobretudo, tenho enfim, que botar meu filho química pra é uma dormir. ciência experimental. Então, assim, com certeza era aquilo do cara deixar o gelo, assim, tudo empacotado do jeito, sem você diminuir a superfície dele, a área superficial, é maneiro, né? Então, tanto que a esfera, no geral, gelo esférico também, ele tem uma certa dificuldade em derreter, porque você diminui a área superficial, né? Então, aí matemática, agora eu tô vislumbrando aqui. Nossa, você A tá área do sensacional cubo hoje, é hein? menor do que a área da É, a esfera. área da esfera. Que é daquele tamanho. É isso aí. Dá pra jogar na tela aí a área do cubo e a Tá, área da joga esfera ali, pra pá, galera lembrar? a área Gente. do cubo, PR ao Desculpa, quadrado, área da esfera, pessoal da PR edição. ao quadrado. Gabarito, né? Depois dessa. Mas... Ô, Tarek, já que você puxou essa questão empírica, né? Pronto. Traga pra gente seus conhecimentos de filosofia, sociologia, pra gente falar um pouquinho sobre esse perfil de sociedade que a gente tem, né? Da Espanha e do Uruguai. Pô, acho maneira essa questão, até porque todos nós aqui falamos churrasco, e o churrasco, para além de uma forma de se alimentar, é uma forma de você conviver, né? Então, a experiência do churrasco vai muito além do que qual o ponto da carne, que nitidamente o Júlio sabe muito de futebol, mas sabe muito pouco sobre ponto de carne, que teria que ser mais mal passada, porque é a maneira melhor para você se alimentar no Opa, churrasco. que isso? Você Mas, assim, pegar uma doença com sangue, né? Que está saindo daquilo ali. Gosto não se discute. Não, alguém pode tirar ele daqui, por favor. Mas o meu ponto é, a gente sempre associa ao Uruguai, à Argentina, ao Brasil, essa cultura parrilheira, ou aqui no Brasil de assadores ou de churrasqueiros, e isso tem a ver com um elemento fundamental da nossa economia doméstica, que é a pecuária. São lugares em que a pecuária se desenvolveu, e se desenvolveu lá na época colonial como uma forma de mercado interno. Então a gente geralmente pensa em colonização, a gente pensa na exploração do Império Europeu sobre a economia colonial e os interesses de uma divisão internacional do trabalho, só que nesse ponto a gente precisa lembrar também que pessoas viviam aqui. E essas pessoas que viviam aqui, elas precisavam se alimentar, elas precisavam se transportar de um lugar para o outro, elas precisavam se vestir. Então a criação de gado nesse instante não era visando exportação, era visando a garantia da manutenção da vida das pessoas. E como as pessoas, quando começam a viver, começam a se relacionar, porque isso faz parte das nossas relações, o ser humano é um ser cultural e é um ser social, a gente precisa sempre levar em conta que ao interagir, a gente vai criando hábitos. E esses hábitos, eles se convertem, se transformam em cultura. E essa cultura tem muito a ver com a lógica de como viver aqui na América do Sul associada ao churrasco. E aí a gente falava sobre a paella, né? E a paella, no caso da Espanha, a gente já vai pensar uma outra lógica. A Espanha é um país que está dentro da Península Ibérica. Em uma outra aula que a gente gravou aqui, a gente explicou a localização das penínsulas, então não vamos ser Quem não viu, por redundantes. favor, volta no vídeo. E aí a gente vai discutir a Península Ibérica como uma vocação marítima. Um lugar em que tanto portugueses quanto espanhóis se voltaram ao mar porque eles estão permeados por um litoral muito extenso em comparação ao tamanho de seus territórios. E aí você pensa, se eu tenho uma vocação atlântica, uma
vocação marítima, a minha gastronomia, a minha alimentação vai girar em torno de frutos do mar. E é curioso que a paella valenciana, e é uma curiosidade que eu aprendi lá na Espanha, ela reúne frutos do mar, mas também elementos embutidos do porco, que tem a ver também com a criação de um gado, de um tipo de animal, para poder consumo interno, para poder alimentar as pessoas. Então você vai ter a cultura muito associada aos hábitos que se formam no convívio entre as pessoas, e isso é muito cobrado na prova do Enem. Porque a prova do Enem ela vai trazer elementos identitários de pertencimento e de matrizes culturais, fruto da cultura popular, que é essa existência das pessoas entre si convivendo. Isso é sensacional, né? Essa questão de território, de influências, você consegue falar um pouquinho pra gente, Tadeu? Eu posso falar, mas eu pensei numa coisa que é aqui rapidamente, uma questão cultural que tem a ver com o churrasco muito legal. O churrasco, ele faz, por exemplo, por que o Brasil é tão amado lá fora, né? Assim, você vai a qualquer lugar, fala que é brasileiro, as pessoas, amam o Brasil. Não é só pela questão do futebol, do carnaval, não. Diversidade, não é isso, né, da cultura. Sim, mas o churrasco é um elemento agregador, porque ele coloca a gente para fora de casa. O churrasco é algo que leva a gente para a rua, para o quintal, para agregar o vizinho. Coisa que o europeu, ele é muito para dentro, por conta do frio, é claro, né? Então o churrasco tem esse elemento que o brasileiro ele é um povo para fora, país tropical, e aí tem essa questão de é muito quente, a gente quer fazer os eventos fora. E o churrasco é um elemento desse que faz a agregação das famílias. Então o povo brasileiro tem essa questão do churrasco, assim como tem no Uruguai, tem na Espanha, mas é uma coisa que leva a gente para fora, que une famílias. Churrasco a gente pensa em união de famílias. A gente pensa de união entre amigos. Vamos fazer um churrasquinho só para bater um papo. Esse momento Copa, né? Tá rolando o churrasco. Cara, o que mais vai acontecer aqui no Brasil? É isso. Churrasco. É isso. A galera já tá organizando aí aonde que vai assistir, em qual casa, quem vai fazer o churrasco. Apesar que os horários Copa. Esse ano da Copa não Não, verdade. Mas não tem horário. É verdade. Mas vai rolar. Vai rolar. Mas claro que assim, mas professor, tá bom, churrasco com uma coisa tão boa. É maravilhoso, sim. A questão toda é que você deve estar pensando aí na questão ambiental, na poluição, no desmatamento. Tem essas questões, é óbvio que elas acontecem, mas é um elemento cultural. E é legal para a gente pensar o churrasco, que coloca a gente para fora. E o europeu gosta muito da gente aqui, porque a gente já é um povo de rua, e o churrasco ele ainda faz que a gente seja mais para rua e mais unido. Lá a gente faz as coisas nas casas deles, né? Vem aqui em casa hoje à noite. E é um evento formal, quintal, né? Existe vamos fazer na rua, no boteco. Vamos fazer no boteco, vamos fazer... Leva a gente para fora. Agora... Vamos falar de futebol não, né? Vamos falar agora só de cultura. Pode fazer sua pergunta, que agora eu esqueci a sua pergunta, percebeu? Eu esqueci. Falei sobre a questão do território, né? Da influência, de acordo com a localização. Que ele falou sobre construção de pessoas. De identidade. Tá, mas eu posso trazer, além de tudo, agregar para a geografia, né? Porque assim, a gente está falando de Uruguai e Espanha. Isso. Então tem muita coisa para falar. Você pode falar desde de colonização até influência espanhola no Brasil, que é muito grande. Aliás, o que o Brasil não tem influência? É verdade. Já começa por aí. Por falar em Brasil, outro dia eu tava rodando o feed, né? Pensando aí. Rodando, e aí, raça pra cima. tava, olha, ó. Aí eu vi alguma coisa sobre terra rara, mas eu não entendi muito bem. Vocês conseguem você leu a minha mente, não é possível. Explicar pro pessoal? Porque, além de falar de influência, hoje... O Brasil, agora eu estou entregando a data que a gente está gravando, né? Sim. Hoje ele quis dizer no tempo presente. Isso, recentemente, o Brasil acabou de fechar um acordo com a Espanha para promoção e, claro, fazer toda a retirada, todo o processo químico das terras raras. E para quem não sabe, antigamente, e o Tarek vai falar sobre isso da DIT, a gente pegava nossos recursos e vendia. E toma. Agora a gente está pensando em fazer o quê? Pegar nosso recurso, trabalhar ele, agregar valor a ele e depois vender. Então a gente vai ter toda uma indústria que vai ser criada para extrair terras raras. Então o Brasil está bem esperto, né? O Brasil a gente vai virar uma grande tudo potência? Para virar a maior potência econômica do planeta. Temos tudo. Olha, sempre. Se esse aí não é o nome desse vídeo, eu tô maluco, cara. O Brasil tem tudo. Tem que estar escrito lá na chamada do YouTube falando Inclusive, isso. Já usa na tua redação, hein? Pelo amor de Deus, você não se inscreveu aqui no nosso canal ainda. Aí o Brasil não vira potência. Você não vai virar potência. Pelo amor de Deus. O Brasil só vira potência se você se inscrever. A gente tá de olho nos comentários, né? Quem é que tá presente. Comentar aí também pra ver quem tá presente. Então... Inclusive, nossos alunos do Objetivo que estiverem presentes estão ganhando agora meio ponto na média. E vão estar... Não foi aprovado. E também quem vai estar presente vai estar bem. recebendo aí um formulário com meu treino e minha dieta também, pra quem tiver interesse, tá? Você esqueceu de passar o seu treino de bumbum, que foi sensacional ver que você mostrou pra gente. Inclusive, vamos botar a imagem dele, Aí, eu tô muito asteric, né? Sensacional. Antes de falar do futebol, que aí eu e o Júlio, a gente sabe muito sobre isso, né? A gente sabe muito, né, Júlio? Eu sei. Tá falando da questão da terra rara.
Tem alguma envolvência com a química? Ah, pô, total. Nossa, tudo. Tem, né? Queria entender melhor disso. O meu elemento químico favorito tá lá. É o európio. Eu gosto muito do európio. Eu acho um elemento bem interessante, né? Rapidinho. Qual é o seu elemento químico Nunca tiveram um elemento químico favorito? Que isso? Não, eu fiquei curioso. Sempre, O elemento favorito maneiro. não tá nas terras raras, mas tá na tabela periódica. E aí fica aí. Inclusive, eu preciso falar isso. Quem Não, é mas ele aluno não respondeu, meu? pô. Qual é o teu elemento O químico meu favorito? é com TH. TH? Ah, com certeza. É, Vou fazer óbvio, uma né? referência pro próprio nome. E o meu é o Júlio. Inclusive, Júlio? O elemento Se o Júlio fosse o elemento químico, qual seria? Eu seria o Juliônio, pô. Eu escolhi ser químico porque... Busca aí. Não, mas existe Júlio. Não, pelo isso que eu escolhi tá. Mas fazer vai química. existir agora. Porque exato, É porque... radioativo? Não, ele tem É que ser tóxico. não pode ser tóxico, ele tem que ser um alcalino terroso. Eu acho muito maneiro. Fofo, né? Acho Eu gosto fofo. dessa... Alcalino terroso. Alcalino Agora, terroso, eu gosto dois. dessa. É seu Terra. signo? Tu gosta É de seu signo? terras, ó, Gosto de terras terras. raras. Mas fala pra gente. Inclusive, quem é meu aluno sabe como elogiar alguém usando a tabela. Eu preciso fazer isso, tá fora do roteiro. Por favor, Sabe por como favor. elogiar alguém usando a tabela? Gentileza gera Ó, gentileza. Eu tenho que olhar pra aquela câmera ali, né? Qual que é a câmera? É, Ali. que tá pra mim, né? Eu tenho que falar, essa é a que tem que dar um close pra mim. Você vai chegar assim e fala, pô, Então, close é nessa. em mim, aqui, Isso. ó, isso. Ó, você vai chegar e falar assim, aí, você não é periódica, mas tabela hoje. Em mim, aqui, Isso. ó, isso. Ó, você vai chegar e falar assim, aí, você não é periódica, mas tabela hoje. Meu aluno mais fraco sabe dessa. Meu aluno mais fraco sabe dessa. É por isso que a gente vai falar a terra A rara. terra rara, inclusive, enfim, terras raras, falando em tabela, não são terras e não são raros. Ótimo. O Pô, mas nome aí é está confuso, né? É confuso. Bela É explicação. nesse Não momento são que terras. Então, Fala. quais elementos que fazem parte? Então, os terras não são raros porque você encontra eles aí espalhados ao longo do mundo, não tem problema. Inclusive, por exemplo, você pega ali os lantanídeos, que estão dentro Claro. dos terras raras, né? O lantânio é mais abundante que o cobre, por exemplo, né? Então, enfim, quem Esse são é muito bom. os terras raras? Vou colocar aqui uma imagem do terras raras. Você vai ver que os terras raras estão ali no grupo 3 da tabela periódica. Aí você tem ali o SC, o Y e pega todos os lantanídeos, tá? Eles são uma família de metais, então você vai ter ali um grupo de metais, né? A gente pode... Porque você tem um grupo 3 inteiro. Os terras raras, cuidado. Os actinídeos não fazem parte dos terras tava com raras. essa dúvida. Não, Ah, terras tá, raras não pô, sabem. pensei que É porque tabela é meio Cuidado. confuso, né? É. Tabela periódica só serve pra elogiar. Você já abriu a tabela de vocês aí em casa? Então, Os eles aracnídeos. são aí... Os terras raras são Vai usados dar para... Eu vou ter que chamar o professor de biologia aqui, sei lá. Eles são usados muito para fazer smartphone, defesa, né? Fazer foguete, fazer jato. Eles são metais Satélite. leves, resistentes, satélites. Carro elétrico precisa de bateria. Painel solar. Neodímio, por exemplo, é muito usado para fazer superímãs, né? O computador, caraca, fazer chip. E hoje, inclusive, tem os chips, eles têm ali uma posição bem estratégica no mundo, porque só tem um lugar no mundo que faz chip, né? Sério? Agora me fugiu o nome do... Você sabe, nome. Tadeu? Fugiu o nome, você Posso sabe. deixar uma dica aqui? Joga aí. É um país que, na verdade, não é independente, tem uma treta, Sei. mas que ele só não foi tomado pelo país que diz que é dono dele, exatamente por conta dos chips. Ou seja, a gente pode falar que é o escudo tecnológico, porque se entrar e invadir, vai Dá destruir ruim a lá. indústria do chip. E aí essa é uma ilha chamada Formosa. Formosa, Taiwan. Taiwan. É, famosa por causa dos portugueses, né? Falavam, nossa, beautiful island. Óbvio, Em Que português de na Portugal, época como falava em seria? português. Formosa. Em espanhol. Hermosa. Em árabe. Em árabe. Mas, inclusive, tem um livro bom chamado A Guerra dos Chips. Guerra dos É um chips. bom livro para poder sugerir também como Então, eu não li esse livro ainda, só peguei ali uns pedaços dele. Eu fui- também tô não querendo li, não ler. li. Também só peguei ali uns termos, mas é muito importante, assim. Ainda mais, por exemplo, você gosta mais de computador, vai ver o preço de uma memória RAM, quanto é que tá. Porque justamente a gente tá tendo, hoje, maioria dos chips estão indo para inteligência artificial. Então, assim, hoje a grande demanda dos chips, boa parte deles estão sendo produzidos e vendidos para os big techs que querem fazer servidores gigantescos. Então, a gente aqui que é o consumidor, é um dos consumidores que quer comprar uma memória RAM para o meu computador, É pontinha, né? é a pontinha lá, sim, eu quero comprar uma memória para o computador, aumentou em 200%. Uma Porque peça. boa parte da demanda Pecinha. foi para inteligência artificial. Mas eu fiquei curioso com uma coisa, assim, Uhum. eu falando como aluno mesmo. Tu disse que as terras raras
não são terras, tampouco raras. É isso aí. Aí tu mencionou que os elementos químicos, só tô fazendo ou seja mesmo pra ver se eu tô na mesma página que você. Os elementos químicos são disponíveis, estão ao redor do mundo, Isso. mas que naturalmente estão mais concentrados em determinados Isso, lugares. Perfeito. O que ela deixa que o Tadeu tinha feito de que, não, o Brasil vai ser uma potência por causa disso. Aí me explica a parada do não são terras. Porque eu entendi que o raro tem a ver com os elementos químicos, aí o não são terras. Qual é a lógica dessa parada? Então, é porque em química tem muito nome antigo, Não é nome. muito antigo, exato. Não é no sentido É literal. porque, assim, antigamente, é porque a química ela foi se desenvolvendo. Por exemplo, você pega o sódio na tabela periódica, o símbolo dele é Na. Mas por que Na? Porque em latim, sódio se chama natrium. Entendi. Né? E aí, na época, quando estudavam esses elementos, estudavam os seus óxidos. Aí, sabe, vamos imaginar, você tem, me fugiu o nome, maquiagem. Pronto. Nossa senhora. Make-up. Uma make-up. Produção, Não, desculpe. traz a maquiagem. Imagina assim, sabe aquele pozinho que passa? Assim, e óxidos têm esse aspecto desse pozinho, né? Tá. Então, assim, conheciam e acreditava-se que esses caras já eram os elementos puros. Tá. Tipo, aparência de terra. Olhava assim, eu acho que esse aqui, por exemplo, é o lantânio puro. Acreditava-se que era ele puro. Só que depois dos estudos foram se desenvolvendo, a tecnologia melhorando, na verdade viram, não, esse lantânio está ligado com o oxigênio. Ele é o óxido de lantânio, que tem esse aspecto terroso. Aí eles isolaram, desprenderam o lantânio do oxigênio, virou metal. Só que aí, como terra rara pegou, chama de terra rara. Aí eu gosto de falar assim, Rock in Rio hoje não tem só rock e não rola só no Rio. Pronto. Todo mundo chama de Rock in Rio. Feito. Perfeito, assim, Boa. terra rara Perfeito. porque antigamente conheciam-se os óxidos. Esses lantanídeos foram descobertos, inclusive, numa mesma ilha, as ilhas de Iterbe, que eles são difíceis até de você extrair, Sim, muito. porque as propriedades são muito parecidas, assim. É muito difícil você separar o lantânio. Muita tecnologia, né? Muita tecnologia para que você consiga separar o lantânio do neodímio, do európio, por causa das propriedades dele. Não é à toa, estão na mesma família. Pô, É. que aula. Que Parabéns. aula, sensacional. Muito bom. Obrigado. Agora, vamos pegar aqui para o Brasil. Antes de eu continuar com Terra Rara, a produção botou ali um papelzinho. Do tipo, antes da Terra Rara, professor, porque agora vem aula de geologia, né? A gente pronto. poderia entrar nisso. Que foi onde eu desisti da faculdade de geografia, tá? Foi por causa da Foi geologia? pra fazer isso? Só que tu vai ver agora que a geologia, ela é linda. É linda. Linda, É linda. tudo Eu acho pedra. maneiro. É Muito tudo linda. pedra vermelha. Fala pedra com É pra geólogo. caçar pedra dinossauro? não. Inclusive tem um museu Ó, da Gerdau em É pra caçar Minas. dinossauro? O Museu da Pedra. Tem o Dino aqui. O Dino não, é o ET. Antes de falar Terra Rara, eu queria falar que raro mesmo é o Brasil voltar a ganhar a Copa. Pronto. Porque 20 quantos anos? 24. 24 anos que o Brasil não ganha a Copa. E a gente está falando de Espanha, que já Forte humilhou a gente candidata há um de- tempo atrás. Vocês não acreditam no E o Brasil? Uruguai que ganhou duas Copas. eu quero acreditar. Pra eu já esse disse jogo? quem vai ser campeão em outro programa, posso reafirmar aqui. Eu acho que é a Bósnia-Herzegovina. É bem provável. Tem tudo, É bem provável. porque vem com sede, vem com fome, não joga há anos, e afinal pode ser junto com a República Democrática do Congo, que também não joga há anos, cheio de problema, e quem tem problema sobrevive mais, por quê? Porque cria condições de sobrevivência. Pronto. Então se Cara, Darwin tava sabe que certo. Futebolisticamente, o que você falou não faz sentido nenhum. Bósnia né? Não faz e República Democrática do Congo. Ele tá falando de estratégia. Estratégia, É porque eu sei. tem Eu aquele posso cara- dar pitaca Tem agora? aquele cara que Futebol, treina quem entende muito. daqui, né? Tem aquele cara que treina muito, né? Que sabe muito. E tem um cara que nasceu assim. Pronto. Sei lá. Eu sei, habilidades. eu sei o que é um chute. Quem Um desenvolve? chute de trivela. Eu nunca vou esquecer. Eu sei, eu faço ideia. Eu vi no super Você pode explicar, Júlio? Não é aquele chute que parte a onda, né? Tinha um personagem que tiro fazia... Ele vai falar a parte ocidental não é. do pé, em contato com o círculo. Gente, o Júlio ajudou vocês no vestibular. No Caraca, futebol não vai rolar. Não vai rolar. Mas por falar em futebol, então, fala pra gente, qual é o palpite aqui de vocês? Cara, na minha opinião, nesse jogo, Espanha e Uruguai, vence o Uruguai, mas por quê? Porque eu sou fortemente clubista. E o Uruguai tem o melhor lateral direito da atualidade. E os dois melhores meias. Lá Os dois melhores vem. meios. Isso. Que são, vamos lá, lateral direito, Varela. Varela. Ó, tá ali, ó, arrasando no Flamengo. Assim, um acaso, tá? Por acaso. Ele ser um jogador do Flamengo, porque assim, todo mundo sabe que tá uma carência mundial de laterais direito. Sim. E o Varela se destaca. E no meio-campo não dá pra gente falar, cara, não dá pra gente deixar de falar de Georgian de Arrascaeta, que por muito pouco não foi o nome do meu filho mais velho.
Por muito pouco. Assim, o que acontece? Em 2019, o Flamengo ele foi campeão da Libertadores. E eu estava no Maracanã no 5-0 contra o Grêmio. Quando o Flamengo fez 3-0, eu ajoelhei nas arquibancadas do Maracanã e falei, se eu sou pai esse ano, o meu filho vai se chamar Gerson Gabigol de Arrascaeta. Gente. Aí de Oliveira Abraim, porque é o sobrenome da minha esposa. É uma história bonita. E não fui pai naquele ano, fui pai só a partir de 2022, e por isso meu filho se chama Benjamin. Então, ficou um nome um pouco mais genérico, né? Quase O Pai lá. do Céu te ajudou, né? Quase lá. E completando, acho que foi a minha esposa que boicotou a promessa, né? Mas, e completando o meio de campo do Uruguai, tem o De La Cruz, que assim, que raramente joga, mas quando joga se faz notar pela sua técnica O impecável. apelido dele é De La Sus. Vive no departamento médico por causa do problema do joelho dele, mas joga pra caramba. Agora, a Joga seleção pra da caramba. Espanha é uma seleção que, assim, ela não tem tradição, pensando em futebol, grandes conquistas e um repertório vasto de títulos, mas recentemente foi campeã da Eurocopa em 2008 e em 2012 e foi campeã do mundo em 2010. Então, assim, é uma seleção que mais recentemente foi campeã da Copa do que o Brasil, por exemplo, e tem uma geração de talentos absurdo. Inclusive, o ponta-direita do Barcelona, Lamine Yamal, ele é o camisa 10 da seleção espanhola também. O que me faz uma ponte para falar sobre identidade na Espanha. Assim, acho que a gente pode discutir um tu pouquinho sabe a que ele questão agora tá catalã. indo bem, né? O Lamine ia mal. Mas agora ele tá indo bem, tá jogando pra caramba. Na minha vez agora. Essa foi tua. O que você pensa sobre o futebol do Lamine Yamal? Qual a sua opinião? Qual o nome dele? Inclusive, Lamine Yamal. Inclusive o esquema tático da Espanha nesse jogo contra o Uruguai, porque você é o nosso especialista. Para ali. Queria, por favor. Vamos lá. Eu tenho certeza que o nome de um dos goleiros é Júlio César. Deve ter. O que eu acho que é isso. Meu repertório vai estar ali, sei nome de goleiro. Boa. Eu fui goleiro na escola, né? Eu achava porque eu era Júlio César. Não é porque eu era mal, assim, não é porque eu jogava mal. Eu acho que Você era porque eu jogava bem. O Lamine é O Lamine é mal, Tá. não. Eu jogava. Tá. Mas Mas é isso, deixa né? eu falar sobre essa questão de identidade. Boa, porque identidade. É uma perspectiva Terra importante. Jara a gente fala depois, já, pode ser? tudo- É, só pra gente poder Isso, aproveitar o gancho. Porque agora é o gancho do futebol. Por causa do rolê da seleção da Espanha, né? Porque a Espanha ela tem uma questão de construção enquanto país que envolve diferentes regiões que assumem diferentes identidades. Então você vai ter, por exemplo, os Países Bascos, você vai ter a Catalunha, você vai ter a região de Castilha, que aí a gente vai pensar como a região de Madrid, a Grande Madrid. E ao longo da história da formação da Espanha, a gente vai perceber que houve uma dominação por parte da Castilha em relação aos outros reinos e por parte disso, a partir disso, houve uma tentativa de supressão, de sufocamento das identidades nacionais. Especialmente numa época chamada franquismo, que é a ditadura fascista que dominou a Espanha durante 30 anos. Então, o general Francisco Franco, ele tinha a pretensão de unificar a Espanha em torno do madridismo, em torno do castelhano como idioma. Ele proibiu a fala do catalão, ele proibiu a fala do basco, e acabava que os estádios de futebol na Espanha se tornavam os redutos de resistência cultural, porque ali no Camp Nou, por exemplo, que é o estádio do Barcelona, era o único lugar que se podia falar o idioma da Catalunha, o catalão. Era o único lugar que eles conseguiam comunicar o seu idioma, porque fora a polícia franquista conseguia controlar, mas dentro, os torcedores do Barcelona não permitiam a entrada da polícia. Então havia uma barreira mesmo de pessoas que impediam que a polícia adentrasse o estádio, e naturalmente, 70, 80 mil pessoas, impossível que você silencie, que você cale. E lá no estádio eles faziam denúncias sobre a violência da ditadura franquista. Então é interessante pensar o futebol como essa resistência e como esse elemento de identidade. E aí, quando eu falo sobre a seleção da Espanha, ela tem esse desafio. E canta o hino, né? Da Catalunha. Eles no meio cantam do- o hino da Catalunha. E tem esse desafio na seleção da Espanha, que é você conseguir conectar pessoas de diferentes nacionalidades em torno de uma seleção só. Por exemplo, Lamine Yamal é muçulmano. Ele é descendente de pessoas vindas de África. Então, assim, ele é um cara que ele não se sente espanhol, como, por exemplo, o Sérgio Ramos se sente espanhol. Ele é espanhol, mas ao mesmo tempo que é espanhol, ele é muçulmano. Ao mesmo tempo que ele é muçulmano, ele é africano. É uma questão que também envolve outras seleções, como, por exemplo, a seleção da Bélgica, a seleção da França, essa multi-identidade. E aí você vai imaginar esse cara cantando o hino da Espanha e defendendo essa bandeira e, ao mesmo tempo, jogando na seleção do Real Madrid, com companheiros do Real Madrid, que é o time que vai
evidenciar essa tradição cultural espanhola mais sólida, mais firme, mais rigorosa, mais engessada. Então, isso na Espanha sempre foi um desafio. E, recentemente, eles têm conseguido encontrar uma maior coesão nesse sentido, tanto que foram campeões com jogadores tanto do Barcelona quanto do Real Madrid. E vem forte pelo título essa agora. percepção de identidade, né? Inclusive, o nosso time brasileiro, que a gente tem aí, o Botafogo, o Flamengo, enfim, a composição são de jogadores externos, não é mesmo? Tem muitos jogadores estrangeiros nos nossos times e por isso que o Uruguai vai ganhar da Espanha. Eu gostei Agora, desculpa devolver, cortar a terra rara aí. Só lembrar a questão também, porque a expansão do Império Árabe, depois de Maomé, ela vem para o norte da África e chega na Espanha. Isso. Que foi até um fator de agregação ali das diferentes culturas, diferentes povos, para poder se livrar também desse povo árabe. Só que aí depois ninguém deixou se separar, né? É isso aí. Juntou, agora não separa mais. Mas tem muita influência árabe naquela região. Porque, mas por que norte da África a gente vai falar que é um povo árabe? Porque houve expansão do Islã. Sim. Então aqueles países ali, atravessou o Marrocos, o Estreito, pronto, chegou na Espanha. Então tem essa influência grande também dessa ligação da Espanha. Agora, uma Copa, ele fala de terras raras, é legal assim, uma Copa. Até lançar uma pergunta para vocês três, tá? Nessa Copa, Lá vem. o que seria raro ganhar a Copa? Qual seria a seleção que assim, cara, que não ganhou, por exemplo, e que você, tem chance de ganhar essa Copa, mas nunca foi campeã? A Jordânia. A Jordânia. A gente falou em vídeos aí da Jordânia. Tem a questão da adaptação, clima árido e tal. É um lugar assim que luta, que se adapta. Quem sabe dessa vez? Eu acho que é o Japão, porque eles, no Instagram oficial da Adidas, eles postaram um Reels maneirinho lá, assim, estão bem empolgados. De um animezinho. Olha, essa foi a melhor análise até agora, tá? Acho que foi o Japão, porque no Reels eles estão empolgados. Estão empolgados, bem empolgados. Engajamento eu achei legal. Altíssimo. Foi lá depois no Instagram da japonês. A minha dica uma música muito boa. Jogando em casa, nunca ganhou a Copa. Eu acho que o México vem com tudo aí. Jogando em casa, o Estado Azteca, pode ser ali uma vantagem para eles. Apesar de não jogarem lá, eu acho que não vou jogar lá, eu também não sei. O Júlio é que sabe, tem de futebol. Fala pra gente. Mas a final não vai ser no México, né, infelizmente. Eu tenho a impressão que o Júlio imagina que são 11 mexicanos que jogam no México. E o seu palpite? Cara, pra ganhar a Copa... E vai ser raro. Raro pra mim é o México. Raro pro Júlio é o Japão e pra você? Uma seleção que nunca ganhou, que teria possibilidade de ganhar, mas que seria raro que acontecesse, tipo, uma possibilidade ínfima, imagino que seja essa pergunta. Cara, eu chutaria a Croácia. A Croácia que veio, assim, se aproximando, né? Ela foi finalista em 2018. Em 2022 ela é semifinalista e depois vai disputar terceiro e quarto contra o Marrocos, vence. E agora tá aí. Pode ser que volte mais uma vez a bater final. 3 vezes chegando nas fases finais. É possível que conquiste o caneco. E a gente já falou sobre Croácia em programas, então acho que é uma seleção que vale a pena a gente dar uma olhada. Eu vou só fazer um comentário aqui. Por favor. Eu morei em Sepetiba, né? Por muito tempo na minha vida. E tu não vai contar isso. Vou ter que contar essa. Não tem como, toda vez que falo Croácia, vem na minha cabeça. Por favor, se preparem. É uma informação, tá? É verdade, não tô mentindo, não. Tem um subbairro lá em Sepetiba que tem até um bem famoso hospital, ficava lá. O nome do bar desse subbairro, desse pedaço de Sepetiba, é a Croácia. Aí eu achava assim, né, quando eu era pequeno, né? Aí se eu jogar, eu achava que era a galera lá de Sepetiba, né? Moleque, a Copa do Mundo de 98, a gente tá lá, Deivo Suker, um dos principais jogadores da Copa do Mundo, a Croácia se destacou a dessa. E aí tá lá, o Júlio assistindo a Ele é daqui, mãe? Ele é vizinho nosso? É o moço da padaria. É o moço da padaria. É o moço do suco? É o moço do suco, chamaram ela pra jogar. O Júlio representa a população que não tá muito ligada ali no futebol, não sabe das regras, mas que gosta de curtir, né? Faz parte do churrasco, do entretenimento. Então a gente tá aqui, ó, pra isso. Mas essa é verdade, tá? Depois pesquisa lá, não tô mentindo, não. O pior é que é verdade. Não pesquisa. Mas não pesquisa não, vai perder seu tempo. Faz questão de química no lugar de você pesquisar sobre o subbairro de Sepetiba. Mas é isso, basicamente o fechamento das terras raras. Raras. Raro mesmo. É uma coisa que os nossos avós falavam, nossos pais, talvez a gente, mas quem sabe nossos filhos não. Sempre, o Brasil é o país do futuro. Essa frase verdade. É muito emblemática, né? Mas o impossível é só uma questão de opinião. Momento coach. Pronto. Que Charlie Brown Jr. E o Brasil, quando foi campeão, era aquela música Tente outra vez, não desista nunca, né? Do Ronaldinho Fenômeno. Verdade. Famoso. Ninguém viu ele jogar, essa molecada jovem. O Júlio falou de uma coisa sobre terra rara que é muito, muito legal, né? Primeiro, que não são terras, segundo, que não são raras, mas estão espalhadas por todo o planeta, em grande parte. A questão toda ela tem que estar concentrada, né? Esses elementos têm que estar concentrados.
E aí vem uma questão que a gente fala assim, Papai do Céu foi bom demais com o Brasil, né? Quando dá aula do Japão, então, gente, o Japão não tem isso, não tem aquilo, o Brasil tem tudo. O Japão tem tsunami, o Japão tem tufão, que seria o furacão nosso, o Japão tem terremotos, o Japão tem o Brasil não tem nada. Aí a gente começa a falar, cara, Deus esqueceu do Japão e veio fazer o Brasil aqui. Aí quando olhou para trás, meu Deus, a panela no fogo. Aí voltou pro Japão e o Japão fez a terceira revolução tecnológica. O leite derramado já. Que é a revolução técnico-científica informacional, e o Japão decolou, né? Mas até então o Brasil tinha tudo. E nesse caso de terra rara, e aí o Luick falou, Luick talvez seja a geração que vai ver isso, talvez com os nossos filhos, né? Muito, muito melhor, seus filhos, né? Que é o seguinte, por que o Brasil tem muita terra rara? Até estava conversando com o Júlio, China, Brasil e Vietnã. E o Brasil já tem praticamente ali 27% das terras raras do planeta. Só que quem sabe processar é a China. 90% do processamento é a China, a parte química, da indústria química. Todo o resto está com a gente, Vietnã e uma migalhinha espalhada. A gente tem e não sabe usar? A gente tem e não sabe usar porque o Brasil nunca investiu fortemente em ciência, tecnologia, universidade. Por isso que a geração é a geração do futuro, né? É o maior gabarito de geografia no Enem. Investimento em ciência, tecnologia e inovação para fazer o Brasil se desenvolver. Essa questão, Júlio, é o seguinte, aí agora é geografia física, né? Por que, vem comigo, Tarek, por que concentrou no Brasil, Vietnã e China? Qual o problema da Europa e dos Estados Unidos? E aí vem aquela história que o Brasil é um país velho. A geologia brasileira ela é muito antiga. O Japão, por exemplo, um conjunto de ilhas vulcânicas, formação recente. Então o Brasil tem aquilo que a gente chama de cráton, que é aquela estrutura rochosa muito antiga, 3 bilhões de anos. Caraca. Elementos pesados, por exemplo, só aparecem, como por exemplo o ferro, a bauxita, em estruturas antigas. Então automaticamente o Brasil, por ser um país antigo, ele tem muitos minérios. Até aí a gente foi para a parte do porquê temos muitos minérios. E por ser muito antigo, o nosso relevo foi sendo desgastado. Esse sedimento foi sendo depositado em áreas menores ou bacias, mais abaixo. Só que, se tiver plâncton e floresta, aí a gente tem o soterramento de matéria orgânica que vira carbono. Então o Brasil tem estrutura antiga, minérios, minerais, inclusive os críticos, e petróleo, carvão e gás por conta desse soterramento. O Brasil tem tudo. O que são minerais críticos, cara? São os 17 minerais críticos que você adora, né? O lantânio. Lantânio, urânio. Minerais. No caso, elementos críticos. Mas eles não são raros. E aí por que fala que ele é raro? Aí vem o pulo do gato. Por que o Papai do Céu é muito bom com o Brasil, né? Olha só, o Brasil, apesar de ter uma estrutura antiga, coisa que parte da China tem, o Vietnã tem uma coisa que é fundamental, o clima. Porque por conta do volume de chuva em países tropicais, você vai ter uma característica importante, que é a água, ela vem trazendo os minerais mais leves, ela separa o leve do pesado. E aí a gente acumula o pesado. Então a gente vai falar, por exemplo, além das terras raras, nós temos outros elementos que o Brasil falou muito há um tempo atrás, que é muito famoso, que o governo anterior até falava, caramba, a gente tem isso. Reserva disso. Muita reserva disso, reserva daquilo. Vou até deixar a dica aí, qual era a coisa que o Brasil tem que quase ninguém tem. Famosíssimo. Se ninguém falar no chat, eu falo no final. Tá. Só que as terras raras, elas foram sendo concentradas. Então, por conta da temperatura e o nosso clima, a água fez com que os elementos mais leves fossem para o lado e os mais pesados fossem ficando concentrados. Então, o Brasil tem, parte da China tem e o Vietnã tem. Então, a gente tem essa grande parte. Só que um detalhe, o Brasil não mapeou nem 60% ainda do seu território. Então, tem muita coisa para descobrir. Pode ser que a gente até passe a China, tá? Em quantidade de terras raras. Caramba. Mas aí vem o detalhe, a Espanha, cara, acabou de fechar um acordo com a gente para poder fazer um acordo de transferência de tecnologia. Lembrando que a Europa tem a expertise em mineração e eles querem fechar com a gente por conta desse acordo Mercosul-União Europeia. Então, automaticamente, eles querem fazer, olha só, Brasil, a gente não quer depender da China. A gente quer depender de outros atores que não a China nem a Rússia. Pode ser com você, a gente dá tecnologia, a gente cede para vocês, a gente faz essa mineração, faz os processos químicos e transforma juntos, já que nós somos parceiros. Só que está todo mundo atrás do Brasil agora, porque ninguém quer depender da China. Está todo mundo atrás do Brasil, como Estados Unidos e União Europeia. E a gente vai usar isso para catapultar a nossa economia. Porque assim como no século XX foi o século do petróleo, o XXI vai ser o das terras raras. Então o Brasil vai ser o propulsor da tecnologia global, porque todo mundo vai depender da gente. E a gente não vai mais ficar exportando só minério, sem ganhar quase nada, e importando microchip. Porque não, a gente não pode trabalhar e agregar valor às terras raras. Esse é o processo. Inclusive, temos a Petrobras, o Brasil está tentando formar agora a Terrabras, que seria uma indústria nacional focada só
na indústria das terras raras. E puxando para conteúdo de vestibular, coisa que cai bastante em prova, a gente está falando sobre uma mudança na divisão internacional do trabalho, né? Afinal de contas, quando a gente fala sobre a tradicional divisão internacional do trabalho, se olhava para os países centrais, os países desenvolvidos, como os provedores da tecnologia do produto acabado, e enquanto a gente entregava a matéria-prima para que eles pudessem acabar. Então a gente vendia barato o produto, porque era uma coisa sem trabalho, sem desenvolvimento, sem tecnologia envolvida. Valor agregado, né? Sem valor agregado. Era essa expressão que estava me faltando, obrigado. E a gente recebia o produto pronto. E agora, nesse tipo de acordo, a situação muda, porque a gente está recebendo a tecnologia para a gente se apropriar dessa tecnologia. Essa tecnologia passa a ser nossa, e a gente passa a explorar não só o recurso natural, como desenvolver o produto acabado. E aí, quando a gente vende esse produto acabado, a gente consegue aumentar o nosso ganho. Daí a ideia da gente se tornar um país mais importante, mais significativo nas relações econômicas e comerciais internacionais. Né? E usar para gerar tecnologia, porque você tem que investir em ciência, educação, vai abrir fábricas novas, virão fábricas de fora, fábricas nacionais, fábricas internacionais. Isso gera emprego, gera necessidade de mão de obra qualificada, investe na própria faculdade, universidade, ganha dinheiro. E claro, e para quem não lembrou aí, gente, nióbio. Nióbio grafeno. Nióbio. O Brasil, Araxá, Minas Gerais. Basicamente domina isso. Então o mundo depende de duas coisas, hoje e para trás. Petróleo e agora terras raras. E o Brasil tem o quê? As duas coisas. É para usar isso para desenvolver e progredir, não só ser um país rico, ser um país desenvolvido, investir em ciência, educação e tecnologia. Agora, depois dessa fala super importante, uma coisa fundamental para a gente falar no nosso programa é que a gente está muito bem trajado. Fala tu. A nossa roupa é a mais bonita. Cara... Mas assim, tem que falar bem de uma empresa, né? Que empresa é essa que veste a gente? Você pode encontrar qualquer roupa de qualquer seleção, de qualquer clube nacional e internacional. Pra tu ver, irmão, eu tô com a camisa da Palestina. Camisa da Palestina histórica. Você encontrar uma Alemanha de 90. Se não me engano, essa Alemanha aí é a Alemanha Ocidental de 90 que foi campeã. Se não me engano. Já a Alemanha é unificada, né? Já a Alemanha unificada, 90. Eu tô com a, felizmente, França, que é essa aqui é a que o Zidane ganhou da gente em 98, né? Fez gol de cabeça e tudo mais. Que é a Quintino Futebol Clube, né? Para quem quiser comprar sua roupa, tá no link ali. Quintino Futebol Clube fica aqui na Barra. Você vai comprar o uniforme, vai achar qualquer uniforme de qualquer seleção, de qualquer tempo histórico. É raro, Júlio, mas você acha lá. Acha lá. Boa. Gostei do... É um slogan bom, né? Cara, é raro. Bom pra garoto propaganda, né? Eles devem estar me... A minha é do modo Copa. Diretamente Sua do produção Objetivo, nacional. tá? Aqui esquece. Produção nacional. Aqui é exclusivo. Boliviano. Olha, gente, sensacional. A gente se sentiu aqui como um churrasco, né? Outros dias foi na sala de aula, mas hoje foi nosso churrasco, foi a nossa resenha, foi futebol, foi sobre vestibular. Pra gente encerrar, vocês têm alguma última dica aqui pros nossos alunos? Começa da ponta, né? Lança a bola. Começa da ponta. Dica de vestibular de história. Fala tu. Não pode deixar de estudar. Não desistam. Justo. Coach, já falei bastante. Coach? Né? Justo. Dica de vestibular, importante todos os temas aí. Enem cobra sobretudo sobre uma prova sobre cidadania também. Todos os temas. Estuda, parceiro. Tudo. Estuda, irmão. Tem uma ementa. Estuda terras raras, vê aí os impactos. Pode cair em geografia, pode cair em química. Estudem aí sobre a parte dos chips, tecnologia, pilha, bateria. A gente não chegou a falar diretamente sobre pilhas e baterias aqui, bateria de sódio, por exemplo, que tem ganhado um pouco de espaço aí. Baterias de lítio, que são usadas nos carros elétricos. Nunca deixe de estudar esses temas e associados à energia, tá? O espectro energético aí está muito em alta, então é legal você saber fonte renovável de energia e etc. Pode cair em história como a divisão internacional do trabalho também, né? Sim, porque a gente pode utilizar esses produtos não mais para ser um mero exportador de matéria-prima e alimentos. Pode ser que a gente faça uma virada tecnológica no Brasil, como o Japão fez pós-Segunda Guerra. Agora, em geografia, é uma dica muito simples. A prova de geografia, Brasil, ela visa uma coisa. É uma pergunta que ela faz para você, aluno. Querido, essa questão que eu botei aqui é para você responder. Como é que eu posso fazer o Brasil se desenvolver? Então, se bota um balança comercial com a China e fala, nossa, o Brasil tem prejuízo. Por quê? Porque o Brasil exporta minérios, alimentos. E aí, o que a gente pode fazer? Investir em ciência, tecnologia e educação. O que é possível fazer para o Brasil evoluir? É um grande ponto para você poder focar na prova. Não é sobre esquerda nem sobre direita. É sobre o que fazer para progredir, o que todos os países fizeram, né? Investir em tecnologia. E esse é o nosso momento
É uma Momento percepção ímpar. de Estado, né? E não de governo. Sobre Estado, não é sobre governo. Construção É que hoje tá de um difícil, né, Estado- Tarek? É sobre cidadão, né? E aí, assim, cidadão. eu falei não desista, mas eu queria só aproveitar para fazer até um merchan do nosso projeto, né? Porque o projeto Modo Copa, ele tem muito a ver com o que você precisa fazer no seu ano de vestibular, que é você estudar, mas também se respeitar, sabe? Respeitar o seu momento de dar uma risada, de fazer uma brincadeira, de malhar como meu amigo de 43 centímetros de bíceps, É a meta de acertos. A de meta conseguir, conseguir dizer que alcançar ali a margem. meta dos 43 acertos como centímetros de bíceps do meu amigo. Mas, assim, especialmente respeitar o seu lugar e o seu processo, porque a gente está aqui para te dar dicas, para te dar encaminhamentos. Em sala de aula a gente dá o conteúdo mais denso, mais pesado, resolução de questões, que inclusive vão haver questões acompanhando aí os assuntos das nossas aulas. Então, assim, estuda, mas estuda respeitando a você, respeitando a sua história. Porque é mais um ano que você está tendo na sua vida. Não desperdice esse ano. Vive esse ano, experimenta esse ano. Luíque experimentou bem o ano dela, tá? Bastante. Eu lembro bem das experiências de Luíque e sua rapaziada. Mas é isso. Tamo junto, rapaziada. Eu tô aqui justamente para representar essa galera, né, que tava ali no vestibular, aquela sensação de o que fazer, para onde eu vou, o que estudar. Então você tem na sala de aula, mas também tem a gente aqui nesse papo legal. E isso que o Tadeu trouxe sobre o Brasil, também é sobre você. Sobre o nosso aluno, que tem os seus recursos, tem o estudo, tem as suas aprendizagens, é só saber usar. Você vai conseguir, fica calmo, vai dar certo, tá bom? Muito obrigada, professores, pela Momento presença coach. de vocês. Pô, foi um prazer, tá? Na esquerda nem É. direita, é pra frente. Eu queria falar É um animal. Henrique Iglesias. Henrique Martin, Henrique Iglesias. Tem Rick os dois, Martin. os dois. A gente São dois pode Ricks. cantar uma música, não é isso? Podemos Calma, cantar? Podemos tira aí, cantar vamos puxar. Pros nossos queridos? Vamos lá, uma Era música. só que faltava no nosso churrasco, né? Bora. Então, A falta música. pra Vou Copa. sambar, hein? Não me segura. Não pode- Então, a gente você tá começa Já tá em com- casa vamos mesmo, lá. né? Tá todo Ó, mundo de vamos boa. lá, Um, dois, três. Um, dois, três. Beijo, galera. Beijo, Prazer. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.